Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Então nós vamos começar com uma questão de esboço de plano. Nós vamos seguir aqui uma estratégia, que é encontrar os pontos de interseção com os eixos coordenados. Então, no sistema cartesiano, x, y, z, quando o plano intercepta os três eixos, vamos supor aqui, ó, o eixo x, y e z, há uma interseção, o esboço que nós queremos é apenas esse triângulo que se forma aqui, ó. Esse triângulo, ele corresponde à parte do plano que está visível no octante que você está. Então, supondo que você está aqui, ó, no primeiro octante, e você olha um plano cortando lá no canto da parede, é como se formasse ali, ó, essa faixa aqui, né? Uma lâmina ali, cortando a sua sala, certo? Esse plano, ele continua, né? Ele passou, é como se uma lâmina passasse aqui e você está visualizando apenas isso aqui no primeiro octante, certo? Quando você faz essa figura no GeoGebra, fica mais claro você compreender que ela extrapola o primeiro octante e vai para os outros octantes também. Há casos particulares em que esse plano não intercepta um ou dois eixos coordenados, que é o que vai ser tratado aqui nesse exemplo. Então, vamos começar com a letra A. Na letra A, nós temos um plano que você vai observar pela equação que todos os coeficientes do x, y e z são diferentes de zero. Nesse caso, você vai ter interseção com todos os eixos coordenados. Como é que você encontra essa interseção? Notem ó, que lá no eixo x, você tem pontos do tipo x, 0, 0. Então, basta fazer ó, y igual a 0 e z igual a 0. Então, se você for fazer a interseção do plano com o eixo x, basta você considerar que o y é 0 e o z é 0, e você vai com isso encontrar o valor do x. Então aqui ó, você vai botar y igual a 0, z igual a 0 e vai encontrar o valor do x. Quem é x? Para que você construa, para que você defina o par ordenado que corresponde a essa interseção. Então, vamos lá na equação e vamos fazer essa substituição. Então, você vai ter 3x mais 4 vezes 0 mais 2 vezes 0 menos 12 é igual a 0. Aqui eu vai zerar, né? E nós teremos aqui 3x menos 12 é igual a 0. Então, isso implica que x é igual a 12 sobre 3. X é igual a 4. Certo? Ó, então, x é igual a 4 é a abscissa correspondente à interseção do plano com o eixo x. Podemos dizer ó, que A pertence a π, interseção com o eixo x. Vou colocar um x maiúsculo que corresponde ao eixo, certo? Então, já encontramos o primeiro ponto que vai dar origem aí ao nosso gráfico. Agora, vamos para o segundo ponto, que corresponde à interseção de π com o eixo y. Então, vamos lá, olha só. Lá no eixo y, como que são os pontos? São do tipo 0, y e 0. Então, aqui você vai considerar x é igual a 0 e z é igual a 0. E você vai encontrar o valor de y. Você precisa encontrar. Então, vamos lá na equação e vamos fazer a substituição. Ó. 3 vezes 0 mais 4y mais 2 vezes 0 menos 12 é igual a 0. Então, aqui nós vamos ter que 4y é igual a 12, y é igual a 12 sobre 4, 12 sobre 4, 3. Então, y é igual a 3. Ótimo, então quer dizer que nós temos mais um ponto, vou chamar de ponto B. Ponto B tem coordenadas 0, 3 e 0, certo? Agora, por último, você vai colocar π interseção com o eixo Z. Então, π interseção com o eixo Z
Vamos ver aqui na figurinha primeiro, ó. Lá no eixo Z, você tem 0, 0, Z. Então, aqui, x é 0 e y é 0. E você vai encontrar o valor de Z. Quem é Z? Vamos lá na equação, ó, 3... Vou repetir a equação aqui, para caso alguém não esteja entendendo o que eu estou fazendo. Eu pego a equação do plano, ó, e vou fazer as substituições de acordo com os valores que nós estamos atribuindo para as variáveis. X é 0, então é 3 vezes 0. Y é 0, então é 4 vezes 0. Mais 2z menos 12 é igual a 0. Aqui zerou. Então, você tem aqui, ó, que 2z é igual a 12. Então, aqui tem 12 sobre 2, z é igual a 6. Ó, z é igual a 6 e o x e o y são 0. Olha só, aqui está o ponto C. Agora, nós vamos utilizar esse ponto C, ele pertence a π interseção com o eixo Z. E B pertence a π interseção com o eixo Y. Então, pessoal, nós vamos agora utilizar estes pontos, ponto A, ponto B e ponto C, para obter o esboço do plano. Então, vamos lá no sistema cartesiano, x, y, z. Podia usar aquele lá em cima mesmo, É não, mesmo, professor? vamos usar aquele lá? É, exatamente. Bem lembrado, Felipe. Então, aqui, ó, no sistema cartesiano, que já está aqui em cima, nós vamos ter lá no eixo X o ponto A, esse X aqui então é 4. Aqui no eixo Y nós vamos ter o ponto B, e esse valor, esse número aqui do eixo Y é o 3. E aqui no eixo Z o ponto C, e esse número aqui é o número 6, certo? Vou deixar o ponto genérico para a gente depois lembrar o que foi feito, né? Tudo bem? E aí, olha só, nesses 3 pontinhos aqui, por esses 3 pontos, você vai traçar retas. Essas retas são infinitas. Você está visualizando no octante 1 só o que está aqui preenchido. O pontilhado ultrapassou, foi para os outros octantes. Então, você está vendo essa parte lisa e os pontilhados estão nos outros octantes. Mesma coisa aqui no chão, ó. Certo? E aí está o nosso plano, que a gente teria que desenhar ele aqui, ou pontilhar os eixos que estão por trás, por detrás dele. Certo, pessoal? Esse é o plano que corta os 3 eixos. Agora, observem a equação do item B. No item B, nós já não temos a coordenada Z. Então, quer dizer que o coeficiente de Z é igual a 0. Então, isso vai refletir no plano, quer dizer que o plano vai ser paralelo ao eixo Z. Então, vamos ver como que isso acontece. Vamos lá, 3x mais 4y menos 12 é igual a 0. Então, o item B é 3x mais 4y menos 12 é igual a 0. Você pode usar a mesma ideia das interseções. Começa a investigar o que acontece com as interseções, ó, π interseção com o eixo x. Aqui você teria y igual a 0 e z igual a 0. Quando você faz essa consideração, vamos já logo na equação já, ó, vai ficar 3x mais 4 vezes 0 menos 12 é igual a 0. Então, que vai ficar 3x é igual a 12, x é igual a 4. Ó, achamos já aqui o número 4, e aqui nós temos o ponto A, a gente já usou A, vou chamar agora de A1, tá? A1 é igual, para não ser, né? Vou colocar ponto D. Ponto D é igual 00400, certo? Aí, continuando, ó, π interseção com o eixo Y. Π interseção com o eixo Y, você vai ter x é igual a 0 e z é igual a 0. Então, aqui você terá 3x mais 4y, só que o x é 0. Então, 3 vezes 0. 4y menos 12 é igual a 0.
Então, aqui, ó, nós temos 4y é igual a 12. Y é igual a 12 dividido por 4. Y é igual a 3. Então, nós temos o ponto E de coordenadas x0, y3, z0. Agora, a última interseção, π, interseção com o eixo z. Aqui, x é 0 e y é 0. Quando você faz a substituição, você vai ter 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, menos 12 é igual a 0. Nesse caso, você vai ter a equação menos 12 é igual a 0, que é falso, não pode. Certo? Chegou numa inconsistência. O nome melhor para você colocar aqui é uma inconsistência. Ou absurdo, também é muito usado na matemática essa palavra, absurdo. Inconsistência. O que quer dizer? Por que chegou nessa inconsistência? Sempre que a gente chega numa inconsistência na matemática, ela foi consequência de alguma coisa que não pode ser afirmada. Então, olha só o que foi afirmado aqui no início, que π intercepta z, π interseção com o eixo z. E aí nós fomos desenvolvendo, chegou na inconsistência. Então, quer dizer que não existe a interseção de π com z. Então, você vai concluir, conclusão aqui dessa situação, conclusão, não existe P pertencendo a π interseção com z, ou seja, não existe ponto pertencendo à interseção com z. Se você quiser chamar esse P de x, y, z, qualquer que seja x, y, z, não existe. Não existe, tem que cortar, né? Coloca um tracinho aqui para falar não existe. Então, se não existe a interseção, então quer dizer ainda que π é paralelo com o eixo z, para que eles não se interceptam, certo? Agora vamos desenhar o gráfico. Vamos colocar os 3 eixos. Os eixos coordenados. Os pontos que nós temos, que é o 4, 0, 0, tá no eixo x. Depois 3, 0, 0 no eixo y. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui o número 4 e aqui o número 3. Esses dois pontos aqui, você vai ligar. Aqui, ó, forma uma... É onde corta no chão. Vocês vão imaginar agora uma lâmina paralela na vertical. Como se fosse uma lâmina vertical que cortou a sua sala. Então, as laterais aqui, ó, nas paredes, formou uma marca por onde o corte foi feito. Você vai colocar essa marca paralela com o eixo Z, ó. E vai terminar a figura com o traço paralelo com o que você fez no chão. Então, você vai leva a régua lá em cima e fecha a sua figura. Usando a mesma inclinação do plano que foi feito no plano XY. Certo? Então, esse aqui, ó, é a figura é o plano. A gente poderia desenhar ele, se você quiser. E ele continua, né? Aqui pra baixo, aqui pra cima, e aí nos outros octantes também. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem sempre que fazer essa continuidade? É necessário? Não. É só para que vocês tenham que ter pelo menos noção, né? Que nos outros octantes continua essa lâmina, como se fosse uma lâmina infinita, né? Tô chamando de lâmina esse plano, é como se viesse ali e cortou a sua sala. Agora, pessoal, vamos lá no item C. Você vai observar que o item C, nós temos duas variáveis ausentes, a y e a z. Então, vamos ver aqui como que será o esboço desse plano do item C. No item C, a equação é apenas 3x menos 12 igual a 0. Aqui, se você for fazer o mesmo processo das interseções, ó, π interseção com o eixo x.
Pi interseção com o eixo x, o y é 0 e o z é 0. Né? Aí você vem na equação. Na equação não tem essas variáveis. Tudo bem, não tem problema. Você vai trabalhar com a equação isolando o x. Então, x vai ser 12 dividido por 3, x é igual a 4. Então, aqui temos um ponto F, que vai ser 4, 0, 0. Agora, continuando, ó, π interseção com o eixo y. Então, aqui, x é 0 e z é 0. Então, aqui você vai ter 3x menos 12 é igual a 0. Ok, x não é 0, então 3 vezes 0 menos 12 é igual a 0. Isso implica que menos 12 é igual a 0. Novamente, absurdo, ó. Absurdo. Não pode. Então, o que acontece? Não existe a interseção. Então, é a mesma coisa quando você fizer aqui, ó, π interseção com o eixo z. Π interseção com o eixo z, você vai ter x é 0 e y é 0. Substituindo na equação 3x menos 12 igual a 0, você vai ter 3 vezes 0 menos 12, vai dar a mesma equação anterior. Menos 12 é igual a 0. Absurdo também. Então, você vai concluir que o plano não intercepta os eixos y e z. Y e z. Podemos dizer que eles são paralelos a esses eixos. Sendo assim, paralelos a esses eixos. Ok? Vamos para a figura. A figura desse nós vamos fazer aqui ao lado, ó. Esse gráfico é do de cima. E aqui ao lado vamos fazer o gráfico do de baixo. Vamos lá. Coloque o único ponto que nós encontramos, que foi o ponto 400, tá aqui. Eixo X. Ok. Agora, quais são as informações que a gente tem? O plano é paralelo ao eixo Y. Sim, certo. A reta paralela é a partir do 4 em relação ao Y. Isso mesmo, muito bem. Então, pego aqui a reta e faço uma paralela ao Y. Né? E que continua lá no outro octante. E faz outra paralela em relação ao Z. Ao Z, muito bem. Então, também... Opa, que isso. Pronto. Paralela em relação ao Z. E o corte na parede vai ser isso, né? Paralelo ao Z, né? Isso. E você pode fechar seu plano aqui em cima com o mesmo traço, com o traço paralelo ao que você fez no chão. Ó, então, aqui para a figura ficar até mais interessante, se você quiser lá nos seus eixos coordenados, você fechar a parede YZ, você vai perceber que o seu plano é paralelo à parede YZ, ó. Se você quiser fazer isso, ó, colocar Y aqui e Z aqui. Aí você nota que o plano que você acabou de encontrar é um plano paralelo ao plano coordenado YZ.